Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu, psicografia do Chico, autoria espiritual de André Luiz. Nós vamos para o capítulo número 5, Valiosos Apontamentos. E no capítulo anterior nós conhecemos um pouquinho sobre a história que envolveu Zulmira, Amaro, o casal, Odila, que é a primeira esposa desencarnada, que se tornou obsessora da segunda esposa, e também um pouco da história de Júlio, do pequeno garoto que desencarnou afogado e que foi ali uma das principais causas da obsessão por parte de Odila, percebendo uma intenção velada de Zulmira para que a criança então desaparecesse da família. Assim o pai, Amaro, poderia dar atenção exclusiva a essa segunda esposa, que era muito possessiva, que tinha ali sentimentos egoístas muito vivos. E então, após essa desencarnação, e Zulmira tomada pela culpa, que embora não tivesse planejado a desencarnação do garoto, ela foi conivente com o acidente, ela então foi tomada por uma culpa muito grande, e essa culpa abriu brechas para que a obsessão acontecesse. Então esse foi o resumo do que nós vimos, lembrando que Júlio, esse pequeno garoto, ele, conforme a instrução aqui do irmão Clarencio, do ministro Clarencio, explicou que ele havia sido um suicida numa existência anterior, e aí então ele cumpria esse pequeno tempo aqui no mundo físico para se ajustar perante as leis divinas, se reequilibrar perante as leis divinas. Então esse é o resumo do nosso capítulo anterior. Aqui então no final, após a desencarnação, inclusive, para a gente lembrar, foi perguntado aqui por André Luiz por que Odila, a mãe, não encontrou o filho após a desencarnação. E aí então o ministro Clarencio explicou que devido à faixa de sintonia, a diferença de faixa de sintonia em que os dois se encontravam, Júlio, uma criança já resgatando o seu passado, sendo acolhido numa esfera compatível com a sua natureza, e Odila, ainda muito presa ao mundo material, na condição de um espírito obsessor, estava numa faixa vibratória muito inferior. Então, essa diferença entre os dois não permitiu esse encontro que certamente era tão desejado. Ia perguntar algo novo, mas atingíramos a praia e Clarencio determinou nos puséssemos a observar. Então aqui os espíritos se deslocando para essa praia, vamos aqui conhecer um pouquinho sobre tudo o que acontecia. Bom dia, Regina. Vamos ver aqui mais um pouquinho, só um instantinho. Aqui, só para a gente lembrar que no começo desse capítulo número 4, André Luiz, Hilário, Eulália e o ministro Clarencio observavam as duas, tanto Zulmira como Odila, no plano espiritual. Zulmira se encontrava em desdobramento, e aqui então tem o trecho que diz, acompanhemo-las, dirigem-se à praia onde ocorreu a morte do pequenino. Premida pelo assédio de nossa irmã desequilibrada, Zulmira ainda não se libertou das aflitivas reminiscências de que se vê possuída. Pusemo-nos na direção do mar, antecipando-as no trajeto. Enquanto nos afastávamos, a conversação fez-se ativa. E aí então eles conversaram sobre toda a história, contando um pouquinho ali dos detalhes dessa relação, ligando ali as duas mulheres, o marido, o filho desencarnado e também a filha, que nós já vimos aqui no capítulo anterior. Então aqui, alcançáramos a orla do mar em plena noite. A movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. Desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. Dentre esses, porém, salientava-se grande número de enfermos.
Anciães, mulheres e crianças em muitos aspectos diferentes compareciam ali sustentados pelos braços de entidades numerosas que os assistiam. Conversações edificantes e lamentos doloridos chegavam até nós. Serviços magnéticos de socorro urgente eram improvisados aqui e além, e o ar, efetivamente confrontado ao que respirávamos na área da cidade, era muito diverso. Brisas refrescantes sopravam de longe, carreando princípios regeneradores e insuflando em nós delicioso bem-estar. Bom dia, Chaconete. Nós lembramos, ao estudarmos o livro Voltei, de Irmão Jacó, Psicografia do Chico, aquela passagem que após a desencarnação de Frederico Figner, ele então participou do velório, acompanhando ali aqueles momentos finais de despedida, e ele relatou para nós ali toda a parte de alegria, por um lado, vendo ali as manifestações sinceras daqueles que se despediam, e também uma grande decepção, encontrando ali aqueles que iam para o velório apenas cumprirem ali um protocolo social, para fazer ali uma autopromoção, vamos dizer assim, e da mesma forma também vendo no plano espiritual muitos espíritos que ele ajudou na condição de dirigente espírita e também de um homem que trabalhava com a caridade, e outros espíritos também que ironizavam aquele momento, porque muitos espíritos eram ajudados em sessões de desobsessão, em sessões de atendimento a espíritos sofredores, e esses espíritos, esses que não recebiam essa ajuda da forma como gostariam, estavam ali ironizando aquele momento. Então, após o velório, Dr. Bezerra de Menezes e a filha de Frederico Figner iam conduzi-lo para uma colônia espiritual para que ele começasse então o seu trabalho de restabelecimento, de regeneração, de desenvolvimento. E eles então inicialmente eles foram para um ponto de encontro com um grupo de espíritos numa praia. E ali então eles se juntavam, relatavam exatamente esse mesmo ar regenerador, essa mesma energia, essa mesma vibração mais elevada. Então muitos espíritos se encontravam e dali, numa pequena caravana, eles seguiram então em direção àquela referida colônia. Então é que confirma, também nessa obra de André Luiz, esse mesmo aspecto mais positivo, muito mais com uma característica vibratória mais elevada, então promove certamente aqui um grande bem-estar. Bom dia, Osmar. Então brisas refrescantes sopravam de longe, carreando princípios regeneradores e insuflando em nós delicioso bem-estar. O oceano é miraculoso reservatório de forças, elucidou Clarencio de maneira expressiva. Até aqui, muitos companheiros de nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem refazimento e repouso. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelam-se na reconstituição das energias de seus tutelados. Qual acontece na montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio sem mácula, casado às emanações do planeta, converte-se em precioso alimento de nossa organização espiritual, principalmente quando ainda nos achamos direta ou indiretamente associados aos fluidos da matéria mais densa. Gilda, bom dia. Passávamos agora na vizinhança de uma dama extremamente abatida, quase em decúbito dorsal à frente das águas, recolhendo o auxílio magnético de um benfeitor que se iluminava no serviço e na oração. Clarencio deixou-nos por momentos, conversou algo com um amigo a pequena distância e regressou informando: trata-se de irmã do nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer. Foi retirada do veículo físico através da hipnose, a fim de obter a assistência que lhe é necessária. Aqui, quando nós falamos sobre essa hipnose, nós falamos aqui da indução para o desdobramento que os espíritos provocam nos encarnados para facilitar essa emancipação, para facilitar ali o trabalho
que precisa ser feito principalmente dentro dessas esferas mais elevadas. Deixa eu ver mais aqui. Tá. Mas, objetei curioso, esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio das células orgânicas? A doente conseguirá curar-se de modo positivo? O ministro Clarencio, o ministro sorriu e aclarou: realmente a obra assistencial dos espíritos amigos, que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível quando a criatura se desprende parcialmente da carne, se desprende da carne a realização de maravilhas. Atuando nos centros do perispírito, por vezes, efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas. Mormente, quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devemos operar, a tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, a cujos moldes se ajusta e, desse modo, influencia sobre o organismo sutil. A influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório da carne, em que a mente se manifesta. Bom, aqui a gente entra num campo um pouco mais complexo, né, para o nosso entendimento, porque quando nós falamos sobre a cura do corpo físico, as energias e as vibrações que são emanadas para tratamentos, nós temos também a forma como essas energias interferem no nosso corpo físico, principalmente com relação às curas espirituais que são promovidas, né? Então, nós temos uma dificuldade muito grande para compreendermos como funciona essa questão da medicina espiritual, né? Uma expressão que vem sendo bastante utilizada, e nesse tema, medicina espiritual, nós temos então muitas cirurgias feitas através de passes, feitas através apenas da imposição de mãos, né? Feitas também com procedimentos cirúrgicos, muitas vezes. Então esse é um campo muito misterioso para nós, porque nós temos ali, na verdade, o resultado desses tratamentos, mas nós desconhecemos o processo. Nós entendemos a influência das energias sobre a matéria, nós entendemos também a troca fluídica que é operada, né? Enfim, tudo aquilo que promove esse tratamento, mas para nós ainda trata-se de um grande mistério. Por mais que os espíritos se esforcem, né, a estudar esse assunto conosco, mas como a gente entra num campo muito abstrato, é difícil a gente encontrar algo que traga uma relação direta com aquilo que nós temos no mundo físico. Porque é como nós falamos, né, os espíritos tomam água no plano espiritual, como André Luiz relatava quando ele se encontrava em nosso lar. Como é que nós vamos comparar a nossa água aqui material com essa água que eles tomam no mundo espiritual? Porque o nome acaba sendo o mesmo, muito mais por analogia, por comparação, para facilitar o nosso entendimento. Mas certamente a composição dessa matéria é muito diferente daquela que nós temos aqui. Bom dia, Brasil. Nesse ponto das explicações, porém, o ministro abanou a cabeça e ajuntou: nossa ação, contudo, está subordinada à lei que nos rege. No problema de nosso irmão, o concurso de nosso plano conseguirá tão somente angariar-lhe com reconforto. A moléstia, em razão das provas que lhe assinalam o roteiro pessoal, atingiu insopitável extensão. Quer dizer que ela agora apenas se habilita à morte calma? Indagou Hilário atencioso. Justamente, confirmou o orientador. Com a cooperação em curso, despertará no corpo desfalecente mais serena e mais confortada. Repetindo as excursões até aqui, noite a noite, habituar-se-á com o entendimento superior à ideia da partida, transmitindo aos familiares resignação e coragem para o transe da separação. Aprenderá a contribuir com seu esforço
no sentido de aliviar as aflições pela humildade que edificará dentro de si mesma, pouco a pouco. Desligar-se-á da carne enfermiça, acentuando a luz interior da própria consciência, a fim de separar-se do ambiente que lhe é caro, como quem encontra na morte física valiosa liberação para serviço mais enobrecido. E assim, em algumas semanas, mostrar-se-á admiravelmente preparada ante o novo caminho. Clarencio silenciara. Então aqui um outro ponto também importante, que merece aqui algumas reflexões, é com relação às doenças, que nos afetam, aos tratamentos que são feitos, principalmente os tratamentos espirituais. Eu me recordo de um colega cuja esposa tinha câncer, se encontrava naquele tratamento de quimioterapia, de radioterapia, mas parecia que a doença continuava avançando. E eu me lembro que ele levou a esposa para fazer uma cirurgia espiritual. Na época era aquele médium, eu me esqueço sempre o nome dele, mas ele fazia trabalhos com o Dr. Fritz, fazendo aquelas cirurgias, aquele médium inclusive que acabou lamentavelmente virando alvo de escândalos, com a ideia de desvio de dinheiro. Não era o Origoli, é um mais recente, Gilda. O Origoli desencarnou naquele acidente de carro, Esse outro foi aquele que acabou sendo denunciado, eu me esqueci o nome dele, mas era um jovem, era um engenheiro até, coisa da década de 90 agora, 1900 e alguma coisa, 1990 e pouco, Então ele atendia, ele fazia aqui um tratamento, ele fazia uma dessas sessões de cirurgias aqui em São Paulo. E aí então esse colega levou a esposa até lá para fazer a cirurgia, fez a cirurgia espiritual, não havia cortes, porque era um tratamento de câncer, mas enfim, acabou fazendo o tratamento, e pouco tempo depois a esposa desencarnou. Depois ele comentou, dizendo, não funciona nada essa coisa de cirurgia, porque eu levei a minha esposa lá e ela desencarnou, não funcionou e coisa e tal, assim com um certo tom assim de revolta, porque ele não era espírita, e nem acho que por aquilo que eu conhecia dele, ele não seguia nenhuma religião assim de uma forma como praticante, de uma forma muito mais assim, voltado para a religiosidade do que para a religião. Ele não era assim, uma pessoa que tinha nenhuma espiritualização, assim, pelo menos demonstrada, mas era alguém que, diante das circunstâncias, buscou o socorro para a esposa. E aí, então ele falava, não, porque não funcionou, porque essa cirurgia não funcionou, porque aquele médium é picareta, aquela coisa assim, Então, naquele momento, a gente vê também que, de acordo com aquilo que é colocado nesse nosso texto, muitas vezes os espíritos fazem intervenções, nós temos ali também médiums que facilitam essa intervenção, nós temos as instituições que se propõem a tratamentos dessa natureza, mas isso não significa que nós podemos simplesmente derrogar as leis divinas, principalmente a lei de causa e efeito, que faz com que essas patologias sirvam para nós como experiências necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa transformação moral, experiência para a família. Então, assim, por mais que nos esforcemos para buscar essa cura, a experiência já está determinada. E o que os espíritos podem fazer, desculpem, como nós vimos aqui nessa passagem, é fazer aquele trabalho, muito mais um trabalho psicológico, muito mais um trabalho moral do que um trabalho efetivo com relação à doença. Então, nesse caso que nós vimos aqui, a desencarnação se dará. Bom dia, mami. A desencarnação vai acontecer. Então nós temos aqui essa senhora com câncer, que está fazendo esse tratamento espiritual em desdobramento, e aqui, como é colocado para nós, os espíritos estão então preparando-a para essa desencarnação, e juntamente com ela, preparando também a família para a aceitação, para a resignação. Então, muito importante a gente entender. Rubens Faria, obrigado, Gilda, esse mesmo. Eu estou com o Luiz na cabeça aqui, mas não tem nada a ver com o Luiz. Então, esse médium na época, ele fazia um trabalho assim, apesar do escândalo que envolveu
com desvios, essas coisas todas, né? Muitas pessoas relataram que o trabalho de cirurgia era realmente um trabalho bom. Podemos dizer assim, fazendo uma pobre comparação, mais ou menos aquilo que nós temos com o médium João de Deus lá de Abadiânia, né? Porque muitas pessoas que foram até lá relataram curas, porque muitos médiums estavam ali trabalhando de uma forma muito séria, muitos espíritos estavam envolvidos naquele trabalho, mas um escândalo pessoal acabou fazendo com que aquilo tudo, né, viesse a público, destacando principalmente o aspecto negativo. Mas as pessoas que se beneficiaram daquele tratamento relataram realmente algo muito positivo, né? Pois é, a mesma coisa, né? Participa até hoje do que, Osmar? Coloque para nós aí que eu perdi o time da sua colocação, né? Então, assim, o que acontece de Abadiânia, você participa lá de Abadiânia, é isso? Ah, você trabalha lá, é isso? Ah, que legal, Osmar, não sabia. Bacana, bacana, né? Então, assim, como a gente vê, né, quer dizer, o trabalho, porque exatamente, né, se você visita lá, né, a gente vê assim que apesar do médium ter parado, o trabalho continua em movimento com outros trabalhadores, com outros médiums, né? Então, assim, a mesma coisa que eu falei então, os espíritos trabalham muito mais para ajudar o espírito do que para trabalhar no corpo, né? Embora, de acordo com a permissão que eles tenham, de acordo com o merecimento que o paciente tenha também, há essa intervenção mais direta no corpo físico e pode até mesmo haver curas, né, que são consideradas como curas milagrosas, não apenas no meio espírita. Nós lembramos que, por exemplo, como acontece em Círio de Nazaré, lá no Pará, como acontece lá no Nordeste, né, lá na região onde nós temos ali o Padre Cícero, aqui em São Paulo, em Aparecida do Norte, onde nós temos a Basílica de Nossa Senhora. Muitas pessoas vão cumprir promessas, pagar as suas promessas, por curas que receberam. Assim como acontece em outras partes do mundo todo. Isso não é um privilégio do Brasil, né? Então, assim, onde existe a fé e onde existe a permissão e merecimento, as coisas acontecem. E isso, claro, é tido a título de milagre, como algo que foi completamente além daquilo que era possível, né? Só que esse possível vai de acordo com as nossas leis terrenas, porque o mundo espiritual age, né, de modo muito mais sutil, ultrapassando as leis materiais que nós temos aqui. Então, nesse caso, a gente viu aqui que essa paciente vai desencarnar. É uma necessidade provatória, expiatória que ela precisa vivenciar, mas ela pode amenizar o impacto desse sofrimento através da transformação interior, através, né, de uma mudança de pensamento, mudança de foco, né, na sua existência, na sua vida, e isso faz com que o espírito então seja trabalhado para esse preparo. Pois é, faz parte das fraquezas humanas, né, Brasil? Infelizmente isso é uma realidade nossa ainda, lamentavelmente. Vamos em frente. Clarencio silenciara. O assunto requisitava-me a novas observações. Nesse caso, comecei a falar hesitante. O ministro, porém, sorriu, compreensivo, e atalhou, esclarecendo: já sei a tua conclusão. É isso mesmo, a enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens, constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. Então ele quis dizer assim que essas doenças que se estendem por muito tempo é um processo de transformação gradual. Quando há, por exemplo, uma morte súbita, uma desencarnação súbita, o espírito é pego de improviso e acaba depois sofrendo o impacto dessa transformação de uma hora para outra, e nem sempre é possível ou é viável ainda fazer esse trabalho moral com esse espírito. No caso dessa senhora, como uma doença que é progressiva, que vai culminar na desencarnação, ela então tem tempo para ter as reflexões, para ter esse aprendizado. Então, essa é uma informação importante. A enfermidade longa
é uma bênção desconhecida entre os homens e constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Então a gente vê muita lógica, né, nesse raciocínio, mostrando que aquelas doenças que são progressivas, mas que o doente começa a ter uma compreensão maior da experiência que ele vai vivendo, ele vai se espiritualizando mais. Muitos, inclusive, são aproximados das religiões por causa da doença, e ele vai percebendo então que a fé vai se intensificando, ele vai então tendo uma conexão mais estreita com Deus, ainda que seja motivado pela doença, pelo sofrimento. E quando a desencarnação chega, porque ela vai chegar para todos, né, isso é algo certo, essa é a única fatalidade que nós temos no mundo, né? Então, mas ela chega diferente, porque esse tempo de preparação acaba fazendo com que ela se transforme espiritualmente. Então, muitos casos de espíritos que desencarnam, que da nossa perspectiva desencarnou com sofrimento, desencarnou de uma forma muito triste e tudo mais, espiritualmente ele é um espírito que chega no plano espiritual com valores transformados, com a mentalidade transformada. Então esse é o sentido dessas doenças mais prolongadas, como nós vimos aqui. Nesse instante, contudo, Zulmira e Odila chegaram à praia, em sítio não longe de nós. Então, só fazendo uma recapitulação, Zulmira e Odila, né? Odila desencarnada, obsessora, Zulmira, aquela que era obsediada, encarnada, mas agora em desdobramento, pelo fato de trazerem ainda a imagem do afogamento do menino Júlio, que aconteceu nessa praia. Elas então espiritualmente se deslocavam para essa região da praia. E André Luiz, né, e todos os amigos aqui que faziam parte desse grupo acompanhavam-nas até aqui para ver exatamente o que elas iam fazer nessa praia. E aí então, no meio do caminho, eles começaram a conversar sobre a história delas, começaram a conversar também sobre o próprio ambiente praiano, né, e também os tratamentos que são feitos e tudo mais. Então aqui, como eles se adiantaram nessa viagem em direção à praia, aqui agora então eles encontraram as duas que acabaram de chegar. E curioso seria, né, se eles relatassem para nós como foi o deslocamento delas. Mas infelizmente aqui ele não falou nada. E Zulmira, né, enquanto ela se encontrava desencarnada, ela vinha sofrendo o assédio, as ofensas, né, as acusações de Odila, por ter, na visão de Odila, por ter provocado a desencarnação do garoto. Clarencio recomendou atenção. Rodeamo-las prestamente, qual se fossem irmãs enfermas, sob a nossa guarda. Nenhuma nem outra nos identificavam a presença. Tampouco pareciam interessadas pelo movimento no logradouro. Bom dia, Didima. A primeira esposa de Amaro, que no caso é Odila, obsessora, né, centralizava o olhar sobre a presa, enquanto que a vítima revelava na expressão facial o intraduzível terror dos que se abeiram do extremo desequilíbrio. Zulmira ensaiava o gesto de quem se propunha a regressar precipitadamente à casa, mas contida pela companheira avançava entre a aflição e o pavor. E repetindo as mesmas acusações que já ouvíamos, Odila martelava o cérebro da outra, reiterando desapiedada: recorda o crime, infeliz. Lembra-te da horrível manhã em que te fizeste assassina, onde colocaste meu filho? Por que afogaste um inocente? Não, não, gritava a pobrezinha dementada. Não fui eu, juro que não fui eu. Júlio foi tragado pelas ondas. E por que não velaste pela criança que meu marido levianamente confiou em tuas mãos infiéis? Acaso não te acusa a própria consciência? Onde situas o senso de mulher? Pagas-me-ás alto pelo preço, pelo relaxamento delituoso. Não permitirei que Amaro te ame, alimentarei a antipatia dele contra ti, atormentarei as pessoas que te desejarem socorrer, destruirei a própria casa de que te apossaste e me pertence. Impostora, impostora. Sim, sim, concordava Zulmira, terrificada. Não matei, mas não fiz o que me competia para salvá-lo.
Perdoa-me, perdoa-me, prometo empenhar-me no refazimento da paz de todos. Serei uma escrava do teu marido e restituí-lo-ei aos teus braços. Converter-me-ei em serva de tua filhinha, cujos passos orientarei para o bem. Mas por piedade deixa-me viver, liberta-me, compadece-te de mim. Nunca, nunca, bradava a interlocutora friamente, tua falta é imperdoável, mataste. Deves confessar o delito perpetrado à frente da polícia. Dobrar-te-ei a serviço. Serás recolhida à penitenciária para que te misture às delinquentes de tua laia. Não, não, suplicava Zulmira com sinais comoventes de angústia. Se não aniquilaste meu filho, se não aniquilaste meu filho, bradava outra cruel, devolve-o aos meus braços, devolve-o, devolve-o. Neste momento, ambas se achavam à frente de determinada nesga da praia. Os olhos da pobre obsediada adquiriram um estranho fulgor. Foi aqui, rugiu a perseguidora rudemente, aqui consumaste o sinistro plano de extinção da nossa felicidade. Qual se fora tangida de secretos impulsos, a segunda mulher de Amaro desprendeu-se dos braços que a constrangiam e, penetrando nas águas, clamava aflita: Júlio, Júlio! Odila, no entanto, perturbada e ensanguecida, pôs-se-lhe no encalço. Sentindo-lhe a aproximação, Zulmira rodou sobre os calcanhares e disparou de volta ao lar. Acompanhamos as duas na competição a que se entregavam, sem perdê-las de vista. Varando a casa, incontente, dando a ideia de que o corpo adormecido era poderoso magnético a atraí-la, Zulmira despertou, alagada de suor, conservando no cérebro de carne a impressão de que vagueava em terrível pesadelo. Tentou gritar, mas não conseguiu. Faleciam-lhe as forças em colapso nervoso insopitável. A dispneia castigava-a com violência, enquanto as coronárias se mostravam entumecidas. Clarencio aproximou-se e aplicou-lhe fluidos salutares e repousantes. Acalmou-se-lhe o coração, vagarosamente o campo circulatório tornou a feição normal. Foi então que a desventurada senhora conseguiu gemer, clamando por socorro. Então aqui esse é o capítulo número 6, no número 5, né? Que é o Valiosos Apontamentos. Então, antes da gente seguir para o capítulo número 6, nós vemos aqui um dos recursos, né, que os espíritos utilizam, principalmente os espíritos obsessores, para atenderem ali, né, aos seus interesses, às suas demandas, né? Então, por exemplo, muitos casos são relatados em que há desdobramento provocado por espíritos obsessores, e nesse desdobramento, através, né, do magnetismo utilizado também pelos espíritos amigos, pelos espíritos elevados, e nesse desdobramento provocado pelos espíritos inferiores, é uma forma de torturar aquele que é o alvo da obsessão, né? É o trabalho, é um recurso que eles utilizam para facilitar o assédio, porque enquanto o espírito se encontra encarnado, é feita ali uma influência, né, uma indução de ideias, de uma forma, vamos dizer assim, indireta. Mas quando há o desdobramento, o espírito encara o seu obsessor, e ali então a atuação é muito mais direta, muito mais efetiva. Então, muitos casos de desdobramento, inclusive nós temos relatos, por exemplo, em que há aquela libertação parcial, e aí rapidamente a pessoa vai despertando e ela sente aquela paralisia do sono. Esse é um dos tipos de situações que acabamos encontrando nesses casos, né, em que a pessoa se desdobra, volta para o corpo físico muitas vezes apavorada, o corpo se encontra paralisado porque o perispírito não completou a conexão com o seu corpo físico, então é como se a mente acordasse, mas o corpo ainda não. Aí então há aquela impressão de observação, há aquela impressão de que tem alguém por perto, então muitas pessoas relatam isso. A medicina hoje observa esse processo como sendo ali uma alucinação, né? Porque o corpo físico ele fica naquele estado de catalepsia, né? Porque de letargia, na verdade, né?
A catalepsia é quando tem ali aquele endurecimento do corpo, né? Aquela aparência cadavérica, né? A letargia é quando o corpo fica completamente ali, completamente flácido, né? Vamos dizer assim. Então, quando existe, quando nós entramos numa determinada faixa de sono, assim diz os estudos a respeito do sono, quando nós entramos, né, naquela faixa mais profunda, entrando em alfa, como eles falam, né, o nosso corpo físico entra nesse estado de paralisia. Exatamente para evitar que nós fiquemos nos mexendo na cama, porque isso facilitaria muito o nosso despertamento e seria um sono intranquilo, seria um sono perturbado, né? Bom dia, Flávio. Então o nosso corpo ele entra nessa paralisia natural. Então quando há, né, o despertar da consciência, mas o nosso sistema nervoso não retomou as suas funções normais no controle do corpo, então o espírito acorda, o indivíduo acorda, mas o corpo continua paralisado. Então há também os estudos no campo no campo da espiritualidade, mostrando que não é apenas, né, uma função da consciência despertando e o corpo físico, né, sendo controlado pelo sistema nervoso, mas há também a questão da emancipação, e o espírito então, quando retorna ao seu corpo físico e quando ele não tem a conexão completa, aí ele vai perceber que ele se encontra desperto, mas o seu corpo físico ainda não retomou as suas funções normais. Então esses dois casos fazem parte desse pacote que as nossas neurociências estão estudando hoje, para saber exatamente, né, a relação que existe entre sono, sonho e espírito. São 3 pontos que precisam encontrar ali um ponto comum, porque os 3 pontos fazem parte da mesma realidade que nós vivenciamos, né? Então, para a medicina, por exemplo, o sonho é uma projeção natural da nossa mente a respeito das influências, né, e também dos próprios conflitos, como lembrava Freud, né, que nós tínhamos os nossos conflitos íntimos, e isso acabava gerando para nós imagens do nosso subconsciente que refletia esses conflitos. Então, mas no caso que a doutrina espírita traz para nós falando sobre o espírito, a nossa mente não projeta apenas imagens que ela armazenou. Nós temos também ali as experiências do espírito ao alcançar, né, o mundo espiritual. Então, nesse caso, nós temos, quando há essa emancipação, que os espíritos disseram para nós, então afirmam, né, aqueles que fazem estudos sobre isso, aquela sensação de cair da cama, por exemplo. Bom dia, Rô. Então, aquela sensação de cair da cama, o que significa isso? Para eles, a interpretação que eles fazem é o espírito retomando o corpo físico. No momento em que ele retoma o corpo físico, dá aquela sensação de que tudo está mexendo, que o indivíduo está caindo. Quando acontece também o espírito voltando para o corpo físico, mas não ainda, vamos dizer assim, encaixando o espiritismo, né, o espírito devidamente, né, o perispírito devidamente no corpo físico, então existe essa diferença, a consciência desperta e o corpo ainda paralisado. Né? Então, e nos casos em que há essa emancipação, em que o espírito vivencia experiências que para ele podem ser experiências pavorosas, ele volta assustado, então o espírito, o indivíduo acorda, com o coração a mil, o corpo paralisado, aquela impressão de que tem aquela paralisia próxima, né? Nesse caso seria, né, dessa catalepsia, né, Mário? Então aquela impressão de que existe alguém próximo, então todas essas impressões, da perspectiva espiritual, nós encontramos então respostas fáceis para entendermos como tudo isso acontece. Do lado da medicina, nós temos ali, né, a mente produzindo essas imagens que nada mais são do que ilusões que o indivíduo cria na sua mente e também tendo essa relação com o corpo físico começando a ser controlado devidamente pelo sistema nervoso. Então muita coisa para compreender nesse sentido. Mas eu trouxe toda essa ideia para vocês porque nós estamos falando aqui de Zulmira e Odila, depois de irem para a praia e verem o local onde aconteceu ali o afogamento do garoto, né, e Odila cobrando de Zulmira pelo ato que ela praticou da negligência e tudo mais. Zulmira então voltou apavorada para o corpo físico, acordou com toda suada, acordou com o coração sobressaltado e de súbito assim já despertou. E aí então, né, o nosso
ministro Clarencio aplicando passes para deixá-la mais calma. Então, nesses retornos que pode acontecer essa conexão não tão bem completa, né? E aí então o espírito vivencia essa ideia da paralisia do sono. Isso segundo a interpretação que os estudos a respeito do mundo espiritual traz para nós. E eu falo a respeito do mundo espiritual porque não é apenas um estudo espírita que faz isso, né? Mas quem trabalha, por exemplo, com essa questão de projecionismo, né, Brás? Já li também casos, né, de pessoas que praticam a projeção, mas no momento em que retorna para o corpo físico acaba tendo essa experiência meio angustiante de não estar ainda devidamente conectado, né? E aí então que vem as recomendações para que no momento em que o indivíduo acorda, o corpo está paralisado, para que ele entre em prece para poder acalmar a mente, porque gradualmente as coisas vão voltando ao normal. E não adianta ficar naquela agonia, né? Que eu não consigo me mexer porque eu estou apavorado. Então calma, relaxa, eleva o pensamento, né? Sim, né? O Brás estuda bastante sobre isso também, né? O Mário. Então não apenas, né, o Valdo Vieira, mas outros estudiosos também. Nós temos ali do Instituto, do IPP, né? Do Instituto... me esqueci o nome agora. IPP, me esqueci qual é o nome dele. Mas enfim, são vários estudiosos, não apenas no Brasil também, estudando sobre projeciologia, né? IPPC, né? Não é esse o nome, o Osmar, é outro nome. Eu acho que é IPPC, não é isso? IBPC, Instituto Brasileiro de... Bom, depois vocês encontram para mim o título direitinho. Mas então nós temos assim, através do estudo da projeciologia, trazendo para nós muitos elementos que confirmam aquilo que a doutrina espírita traz, a título, a princípio de teoria, né, mas confirmado pelos espíritos, e também observados nos seus efeitos, né? IBPP, né, Instituto Brasileiro... vocês me ajudam depois aí com o nome certo. É muita sigla, eu não estou lembrando agora qual que é, mas eu sei que lá eles trazem muitas informações a respeito de projeciologia. Então, tá aí, né? Mais um elemento, né, que a doutrina espírita vem estudando, que nós temos ali estudiosos falando sobre os elementos, por exemplo, né, aquele cordão prateado que André Luiz se refere na projeciologia, esse cordão também é observado. Kardec também já falou sobre ele, nós lemos isso na Revista Espírita, falando sobre o perispírito, que é o corpo, vamos dizer, espiritual, que todos nós temos, que na projeciologia também acaba sendo confirmado. Enfim, ligando ali os conhecimentos, né, que nós vamos adquirindo em vários tipos de práticas, vários tipos de ciências, nós vamos então reforçando cada vez mais essas nossas teorias. Continuando aqui para nós, vamos lá. Então, capítulo número 6, Num Lar Cristão. Propunhamos-nos seguir o caso de Zulmira, não só para cooperar a favor de suas melhoras, mas também para registrar os ensinamentos possíveis. E, solicitando o concurso de Clarencio, dele ouvimos judiciosas ponderações. Sim, disse, para auxiliar em processos dessa natureza, é preciso marchar para a frente, mas para compreender o serviço que nos compete e avançar com segurança, é necessário voltar à retaguarda, armando-nos de lições que nos esclareçam. Não sabíamos como interpretar-lhe a palavra, entretanto ele mesmo nos socorreu, explicando depois de ligeira pausa. Para realizarmos um estudo geral da situação, convém um contato com outras personalidades do drama que se desenrola. Ser-nos-á interessante para isso uma visita ao pequeno Júlio no domicílio espiritual em que estagia. Será um prazer, clamei contente. Poderemos seguir agora? Perguntou Hilário encantado. O ministro refletiu por segundos e ponderou. Nas responsabilidades que esposamos, não é aconselhável indagar por indagar. Procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Não nos achamos em férias, e sim em trabalho ativo. Antes da gente continuar, é muito interessante que ver essa colocação do ministro Clarencio, porque nós temos uma grande curiosidade de saber das coisas do plano espiritual, conhecer os seus elementos, conhecer ali o modo como funciona,
conhecermos locais, personalidades, né? Então é uma curiosidade natural, principalmente para nós que somos estudantes da doutrina espírita e temos contato com todas essas histórias, com todos esses relatos, acaba sendo natural que desperte em nós a curiosidade. Então, nesse caso, Júlio, que é esse personagem, talvez ali o ponto central de todo esse conflito, pelo fato da desencarnação dele, provocar, né, essa animosidade entre as duas, essa perseguição e tudo mais. Então, conhecê-lo, ótimo, isso é algo muito interessante. Mas a pergunta é, para quê? É aí que entra a questão chave, né, que o ministro Clarencio propõe para nós, né? Para que conhecê-lo? O que vai ser perguntado? De que forma que isso vai ser abordado, né? É simplesmente uma curiosidade mórbida, uma curiosidade infantil, nossa, ou isso tem um propósito maior? Então, até mesmo nessa aproximação, que tipo de pergunta você vai fazer? Não é simplesmente fazer uma pergunta para satisfazer a nossa curiosidade, fazendo com que dentro da mente daquela criança, daquele espírito, né, faça ali, revirando toda a sua história, todo o seu sofrimento, toda a sua dor. Porque nós lembramos sempre que, embora ele tenha desencarnado e provocado a dor de quem ficou, no caso da família, por exemplo, e também da própria mãe, Odila desencarnada, bom dia, dona Miriam, da própria mãe desencarnada, que o espírito que parte também sofre. Nós já vimos muitas histórias, né, de quantos espíritos que desencarnam e sofrem intensamente, muitas vezes sofrem muito mais do que quem ficou. Porque a perda também é a mesma, né? E nós que estudamos a doutrina, nós temos aliás, esse é um dos aspectos consoladores da doutrina, falar para nós sobre o entendimento da morte, o entendimento da continuação da vida no mundo espiritual, de sabermos que futuramente nós teremos um reencontro, né, e que cada um tem ali o seu tempo próprio. Então são várias teorias que vão fortalecendo em nós a compreensão da perspectiva de quem fica. Mas nós temos temos poucas informações da perspectiva de quem parte. Porque para nós, né, na maioria das vezes, para quem estuda de um modo muito superficial, acaba vendo assim, o espírito desencarnou e ele foi para o lugar que ele tinha que ir. Mas como ele foi? Como ele se sente? Como ele lida com essa perda? E isso a gente percebe de um modo muito mais claro quando nós estudamos, por exemplo, sobre crianças no mundo espiritual. Tem um livreto do Chico, chamado, acho que é Crianças no Além, que mostra ali uma pequena colônia, onde nós temos ali um educandário, onde recebem essas crianças. E muitos espíritos que trabalham, principalmente espíritos com personalidade feminina, né, porque isso inclusive é intencional, para que tragam aquele sentimento materno, para que possam envolver aquelas crianças e tudo mais, tentando ali substituir temporariamente as mães que ficaram, porque essas crianças sofrem muito. Então são psicografias que vieram através de muitos médiuns, dentre eles o próprio Chico, em que o espírito lamenta muito a perda, ele sofre muito pela perda, né? Então nós temos ali esses depoimentos, nós temos nos casos das reuniões de desobsessão ou nas reuniões de espíritos sofredores, espíritos já com personalidade adulta, também falando, né, que sentem falta absurda da família, que não conseguem se afastar da família. Então isso acaba sendo analisado ocasionalmente, né? Então, olha, um fato aqui, um fato ali, por acaso um espírito relatou isso, mas quando a gente começa a condensar todos esses assuntos, todos esses relatos, nós percebemos que a mesma dor que afeta os que ficaram é uma dor também que afeta os que partiram. Porque você pode até chegar no mundo espiritual e ser consolado, dizendo, olha, eu encontrei a minha avó, encontrei fulano, beltrano, mas a vida, naquele momento para o espírito, foi a vida que ele deixou. Então ele vai ter que começar a reconstruir a sua existência no plano espiritual, expandindo a sua mente para novas relações, para novas atividades. Sentimentalmente ele vai ter que também trabalhar os seus sentimentos mais profundos para a aceitação dessa perda. Então, assim como nós falamos sobre perda de entes queridos, nós também temos no plano espiritual perda de entes queridos. Embora os espíritos tenham acesso muito mais fácil a nós do que nós a eles. Mas isso não significa que eles não estejam sofrendo. E nem sempre esse acesso também é um acesso saudável.
muitas vezes a aproximação desses espíritos gera um sofrimento muito grande. Então, dois lados de uma mesma moeda, né? Duas visões sobre o mesmo ponto. Então nós vamos analisando, sempre lendo livros e mais livros e mais livros, né? Sobre a preparação para a morte, educação para a morte, perda de entes queridos, aceitação, etc, etc. Mas isso também serve para nós, porque esse ensinamento, essa preparação para aceitarmos essas experiências, terá a mesma utilidade quando nós estivermos do outro lado. Aí a gente vai lembrar de todos esses livros que falam sobre o reencontro futuro, sobre que a morte continua, que os sentimentos continuam presentes e tudo mais. Né? Então, a educação para a morte, ela tem ali, servem para os dois lados. Só vai haver ali uma mudança de foco para que a gente tenha um entendimento maior. Rapidamente ali o Braço colocou, né? Muitas vezes, ao desprender do corpo, sentimos uma forte vibração no corpo perispirítico, né? Como se nunca tivéssemos passado por lá, no caso, né? O apagão reencarnatório provoca isso, essa ideia do mundo espiritual, né? Então aqui para nós, continuando, vamos lá. Então aqui dessa pergunta que também foi como eu coloquei para vocês, né? No caso desse jovem, ao ter o contato com a família e começar então a ser perguntado sobre como foi, como ele se sente, tudo aquilo que ele viveu e tudo mais, isso pode ser para ele algo muito doloroso. Então nós temos que saber o que vai ser perguntado, de que forma que vai ser feita essa abordagem, o cuidado que se deve ter, né, ao se aproximar principalmente com um espírito que ainda tem uma estrutura psíquica muito frágil, ainda apresentando, como nós vimos aqui, a condição de criança, né, não sei qual é a idade exatamente do Júlio, não me recordo, mas ainda muito jovem, né? O Osmar colocou, né, o sofrimento da separação se dá por não haver a interação entre encarnado e desencarnado, mesmo sabendo que a vida continua. O trabalho que a gente tem, né, com a doutrina espírita, Osmar, aliás, um dos propósitos da doutrina espírita, no seu aspecto consolador, é trazer para nós um entendimento sobre o mundo espiritual, sobre a realidade do mundo espiritual e sobre a nossa realidade também. O problema é que as religiões ainda dogmáticas entendem a morte como sendo uma separação definitiva, em que não há mais contato, em que não é possível. Então a própria comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, que é um dos principais recursos que a doutrina espírita utiliza para colocar em prática esse aspecto consolador, ele acaba sendo não apenas recusado, mas sendo também combatido pelas religiões tradicionais, dizendo que existe uma proibição de falar com os mortos, porque os médiuns devem ser punidos e perseguidos dentro daquela visão mosaica, né, lá do Antigo Testamento, em Deuteronômio e tudo mais. Então, primeiro tem que quebrar essa ideia da proibição, depois facilitar essa aceitação. Então é o trabalho que a doutrina espírita vem fazendo nesse período, né, nesses 162 anos da sua existência, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, né, mas ela vem conquistando um campo, eu acho que de uma forma muito lenta para a proposta que ela tem. Embora nós tenhamos ali uma quantidade significativa de adeptos, então nós lembramos que no último censo que foi feito em 2010, então ano que vem nós teremos um novo censo aqui no Brasil, né? Lembrando que a cada 10 anos é feito um censo completo, né? Então é verificado a questão educacional, a questão social, a questão espiritual, etc., e vários outros indicadores, né, para ver qual é exatamente a situação do nosso país, embora nós tenhamos outros tipos de contagens que são feitas anualmente para planejamento de governos e tal, né? Mas a cada 10 anos então é feito esse completo, e para nós que somos espíritas, esse do ano que vem será muito interessante, porque nós veremos qual é a quantidade, qual é a porcentagem que cada religião ocupa aqui no Brasil. Então em 2000 nós tivemos uma, que foi bem interessante, que mostrava ali que nós tínhamos ali mais ou menos, acho que 20 milhões de seguidores declarados da doutrina espírita. Depois nós tivemos 25 milhões em 2010, e inclusive isso é tratado, né, de uma forma bastante completa. Mostrava, por exemplo,
quantas pessoas seguem tal religião, qual é a média de idade desses seguidores, qual é a faixa econômica a que elas pertencem, qual é a faixa acadêmica que elas atingiram. E isso acabou até trazendo para a doutrina espírita algo bastante motivador, né, embora tenha ali massageado um pouco o nosso orgulho, mostrando que o nível educacional, o nível de escolaridade, né, dos espíritas foi considerado mais alto entre todas as religiões aqui no Brasil. E isso mostrou, né, que os estudantes da doutrina espírita não são aqueles que simplesmente se aproximam de uma forma dogmática, mas se aproximam, né, pelo conhecimento, pela busca da informação, pela sala de aula, pela leitura, né, então tudo isso acaba reforçando esse aspecto. E mostrou, por exemplo, né, religiões pentecostais, evangélicas, né, mostrando ali que a grande parte dos seguidores tinha ali de 4 a 10 anos, de 4 a 8 anos de estudos, enquanto que os espíritas de 15 a 20 anos de estudos, né? Então esse tipo de informação acaba sendo interessante, né, para esse planejamento que as religiões têm dentro de suas estratégias. Então nós veremos no ano que vem a quantidade de espíritas que se declaram, né, ligados à doutrina, obviamente, e isso vai mostrar também a própria expansão que a doutrina espírita tem. Então, se em 2010 nós tivemos 25 milhões de pessoas que se declaram como seguidoras, desses 25 milhões, nós vivemos num país com mais de 200 milhões. E sendo o Brasil o país mais espírita do mundo, de 25 milhões que nós temos aqui, no universo de quase 7 bilhões e meio, nós somos um grão de areia numa praia, né? Dá para a gente pegar ali, né? Pegar ali 7 bilhões e meio. Vamos colocar, daqui 2 anos a gente já atinge facilmente esses 8 bilhões, né? Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui. Estou pegando minha calculadora, peraí rapidinho. Então nós temos, por exemplo, 8 bilhões dividido por 25 milhões. Deixa eu calcular aqui. Nós somos, para cada um espírita, existe 320 não espíritas. Só para vocês terem uma ideia dentro dessa estatística mundial. Para cada um espírita, 320 é seguidor de alguma outra religião ou de nenhuma religião. Dá para ter uma ideia do tempo que vai levar para a gente levar esse entendimento, esse aspecto consolador para o nosso mundo todo, para falar sobre a realidade do mundo espiritual. O bom é que nós temos, por exemplo, o hinduísmo, que é uma religião expressiva, tem mais de 1 bilhão de seguidores. Ela é reencarnacionista, mas embora não explore o mundo espiritual, né, Sonja, bom dia. Embora não explore o mundo espiritual, né, conhecendo ali o que acontece, é tudo feito de uma forma muito dogmática, tudo baseado na fé, na crença, né? Mas, de um modo geral, nós temos a religião islâmica, que é a maior religião do planeta. Né? Sim, o Cuba é o segundo maior país. Inclusive, nós tivemos, Brás, há 8 anos, mais ou menos, ou 4 anos, eu acho, nós tivemos um congresso mundial em Cuba. Né? Então, foi lá, né? Inclusive o pessoal do nosso grupo do Espiritismo.net foi participar desse congresso e tudo mais. Né? Então, nós tivemos... Primeiro foi em 2004 na França, depois nós tivemos em Cuba, nós tivemos, eu acho que na Colômbia, tivemos em Portugal. Então, assim, vários congressos que são espalhados. Né? Mas, enfim, o que eu queria trazer para vocês é essa estimativa, né? É uma estimativa bastante real, baseado em dados. Né? Se nós pegarmos a quantidade de pessoas no nosso planeta, que já tem ali 7 bilhões e 600 mais ou menos, né? E a quantidade de espíritas declarados no último censo que nós tivemos, é só fazer uma divisão que nós vamos ter uma proporção, 1 para 320. E aí nós perguntamos, né, como é que é a chegada da nossa população terrena no mundo espiritual? Ela é tranquila ou ela é bastante agitada? Né? Nesse caso, Osmar, essa medição do segundo maior país espírita é proporcional. Quantas pessoas são espíritas de acordo com a população, é tudo proporcionalmente. Né? Então eles encontraram assim, uma quantidade muito grande de centros espíritas em Cuba para a quantidade de habitantes que tem lá.
Então é tudo feito de uma medição proporcional, né? Mas enfim, né, saindo agora do nosso momento de estatística, do nosso momento técnico-científico, voltemos então aqui para a nossa história, que as coisas estão chegando, né? Em outros países caribenhos, né, os espíritas ainda se encontram escondidos. Sabe por quê, Brás? Porque existe uma força muito grande do catolicismo nessas religiões, nesses países. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, países latinos de um modo geral, a presença da igreja é muito forte, né? A presença de igrejas evangélicas, de religiões evangélicas, também é muito forte. Então Cuba acabou se destoando disso tudo porque ela, naturalmente, ela tem uma ligação com a religião de tradições africanas muito fortes. Né? Então ele tem as práticas que eles têm naqueles países, e aí acaba assim, imagina assim, Cuba com uma ligação com religiões de tradições africanas e a doutrina espírita, mais ou menos o que nós temos de Umbanda, como lá, no caso a santeria, né, que é uma prática religiosa que eles têm lá, em que a ligação com o mundo espiritual é muito forte. Né? A Rô colocou, né, esses que se declaram espíritas do senso são somente kardecistas ou engloba tudo que respeita ao espírito? Não, foi colocado bem claro, Rô, espíritas, né? Lembrando que o espírita ele é só um. Então, assim, falava de espiritismo, depois colocava candomblé, colocava umbanda, cada religião dentro do seu, estava bem claro, né? Porque do contrário o senso acaba misturando, né? E o objetivo é fazer uma seleção bem precisa disso tudo. Né? Depois vocês podem colocar, né, pesquise no Google, né, sobre a planilha do censo de 2010. Coloca assim, né, censo 2010 religiões Brasil. Vocês vão encontrar ali a planilha, vocês vão ver, né, que fala detalhes sobre essa questão, né, de sociocultural, educativo e tal, né? Então, Brasil, no começo, nesse último censo que teve, o IBGE acabou alterando uma informação e provocou uma certa confusão. Então eu acho que esse ajuste vai ter agora em 2020, porque em 2000 foi preciso, falava assim, você é espírita, você é umbandista, você é católico, você é evangélico. Nessa de 2010 eles acabaram, eu não me lembro exatamente qual era o detalhe, porque eu lembro que teve uma pequena diferença, que as pessoas colocavam meio espírita, meio simpatizante, coisa e tal, né? E agora em 2010, em 2020, nós teremos uma outra informação, né? Exato, né? Exato, Osmar, porque lembra que a palavra kardecista, né, ela não existe para a doutrina espírita, né? Mas para fins de pesquisa, eles cogitaram essa possibilidade de colocar a palavra kardecista, embora dá até arrepio a gente ouvir essa expressão, né, porque ela é um neologismo que foi criado, né, no século XX, exatamente para fazer uma diferenciação entre as religiões que tinham contato com trabalhos mediúnicos e tudo mais, né, então acabou se misturando muito. Então, a palavra kardecista ela tinha o objetivo de separar aqueles que seguiam a doutrina espírita elaborada por Kardec, né, mas é uma expressão que foi criada, né, muito mais por necessidade linguística do que por ideia doutrinária, né? Isso porque, só para a gente esclarecer, a gente falava sobre aquelas expressões equivocadas. Então a palavra kardecista, por exemplo, o kardecismo, significa que é uma doutrina de Allan Kardec. Espiritismo é uma doutrina dos espíritos. Então por isso que a expressão kardecismo é equivocada. Se nós falarmos cristianismo, é correta porque é uma doutrina trazida por Cristo. Se nós falarmos islamismo, né, lembrando ali que do Islã, que fala sobre obediência, foi trazida por maometismo, por exemplo, de uma forma mais clara, que fala de Maomé, também é precisa, porque foi o Maomé que trouxe essa doutrina. Agora, quando nós falamos sobre kardecismo, nós desvirtuamos a origem dos ensinamentos dos espíritos, porque Kardec não foi o fundador da doutrina, ele foi aquele que organizou, aprofundou, ele é chamado de codificador, que é uma expressão também que muito poucos entendem, né? Então quando você elabora um código, significa que é organização. E Kardec também não foi secretário dos espíritos, ele foi colaborador, porque perguntas que foram feitas, assuntos que foram desenvolvidos, trouxe a doutrina espírita que nós temos hoje. Né? Então pode ser, né, espírita, espiritista,
tanto faz, né? Kardec fala sobre isso na introdução do Livro dos Espíritos. Então, vamos ver o que vai vir agora no ano que vem, né? No próximo censo, de que forma que eles vão elaborar tudo isso. E esses censos são importantes, né? Então, voltando à origem, né, daquilo que o Osmar perguntou lá em cima, né? Culpa sua, Osmar, que a gente está até agora falando sobre isso, que foi colocado, né? Quanto tempo a gente vai demorar para ter uma compreensão melhor sobre o mundo espiritual? Né? E isso é muito sério, porque quando nós falamos sobre todas essas histórias que os espíritos trazem para nós, falando sobre o mundo espiritual, falando sobre a imortalidade, falando sobre o que é a desencarnação, modificando o conceito de morte que nós temos, somente através da instrução que nós vamos ter essa compreensão. E essa instrução vem através do estudo. E o que nós estamos vendo de estudos, de divulgação hoje, de expansão do espiritismo? Muito pouco comparado com a necessidade que o mundo tem. Mas aos poucos as coisas vão chegando, né? Quando nós vemos, por exemplo, você tem uma quantidade X de espíritas declarados, mas você tem uma quantidade Y, né, que seria X mais Y, de pessoas que, por exemplo, gostam de novelas com temáticas espiritualistas, pessoas que leem romances espíritas, pessoas que vão ao cinema compreender esses assuntos, né? Então isso significa que declaradamente você tem uma quantidade precisa. Mas assim, a quantidade de simpatizantes, que são aqueles que têm suas religiões, mas gostam desses pilares que são desenvolvidos pela doutrina espírita, né? Olha, eu sou católico, mas eu tenho certeza que a minha avó está do meu lado, que ela desencarnou. Eu tenho muita vontade de falar com ela. Quantas vezes nós encontramos isso? E isso é um ponto muito positivo, muito favorável. Né? Agora, lembrando sempre, né, que o mundo vai conhecer a doutrina espírita. Agora, né, lamentavelmente, né, porque ficou muito restrito ao Brasil, mas o mundo vai conhecer a doutrina espírita de uma forma objetiva, de uma forma precisa, a partir daquilo que nós espíritas brasileiros fizermos. Né, porque é impossível, né? Nós temos conhecidos na França, amigos que viajaram para a Europa, em que Allan Kardec é um mero desconhecido. Né, eu lembro do nosso amigo Vidal, né, que vocês conheceram, né, frequentou aqui a nossa sala e tudo mais. Ele é de Joinville e ele fez uma viagem de férias à França, lá em Paris. E ele foi a uma livraria e perguntou: eu queria o livro de Kardec. Quem? De Kardec, tal. Ah, tá. Foram lá no fundo, numa prateleira empoeirada, e pegaram um livro da doutrina. Da França, em Paris. Né? Então, quer dizer, se no berço da doutrina espírita, a doutrina espírita ficou completamente apagada, né? Imagina se o trabalho que a gente vai ter que fazer de reconstrução, de mostrar para o mundo todo aquilo que os espíritos estão dizendo para nós. Chico Xavier, nesse caso, ele era ali um grande divulgador, né? Porque Divaldo, ele faz muitas viagens pelo mundo afora para divulgar a doutrina espírita, mas é uma viagem que ela acaba encontrando comunidades brasileiras fora do Brasil, que acaba se aproximando dessas entidades. Se nós perguntarmos quantos centros espíritas existem fora do Brasil, tantos. Quantos brasileiros fazem parte desse grupo? Todo mundo. Né? Então, divulgar a doutrina espírita. Então, exatamente, né, o Sonja, porque o João de Deus, ele divulgava trabalhos mediúnicos, ele divulgava cirurgias espirituais, mas nós falamos de doutrina espírita. Né? O Dudu colocou, é engraçado que na França poucos sabem, né, a parte da Europa que já até trabalham o espiritismo, né, com o vídeo Juliano. Sim, então, mas isso que eu falei, Dudu, né, os grupos espíritas fora do Brasil, se você vai lá, você sempre vai encontrar um brasileiro infiltrado. Ou infiltrado nada, você vai encontrar brasileiros administrando essas instituições. Mas se você perceber assim os grupos, se você vai, por exemplo, vai na Rússia, e você encontra um grupo espírita na Rússia, você vai encontrar um brasileiro lá. Então esses, vamos dizer assim, são os nossos embaixadores, né, que procuram fazer esse trabalho de divulgação. Mas é um trabalho muito pequeno, mas é o trabalho que a gente tem para fazer, né? É um trabalho de formiguinha, né? São as sementinhas que estão sendo lançadas, né? E essa divulgação vai começar a se expandir. Vamos ver qual vai ser a estratégia dos espíritos, porque lembrando que nós fazemos a nossa parte, mas os espíritos estão trabalhando também, né? Qual vai ser a estratégia deles para favorecer essa divulgação da doutrina aí fora? Né? Porque você, por exemplo, falar da Rússia, falar da Índia,
Falar da China sobre doutrina espírita, meu amigo, é um trabalho difícil, porque você vai ter que romper muitas barreiras, você vai ter que transformar muitas ideias que são concretizadas. Basta a gente lembrar, por exemplo, que a religião islâmica tem origens há mais de 7.000 anos na Índia. Como é que a doutrina espírita, que chegou agora a 160, vai chegar lá para pessoas que estão reencarnando naquele local durante tanto tempo, ouvindo sempre as mesmas coisas, para pensar de um modo diferente? Olha só. O Braz lembrou aqui, né, o cristianismo levou 600 anos para ser conhecido no mundo, né? Pois é. Olha só, imagina o islamismo, né? Porque o islamismo, embora ele seja mais novo, né, ele surgiu ali no século VII, por volta de 620, mais ou menos, depois de Cristo, mas é uma religião que traz ali um fervor muito grande. Você chegar, por exemplo, na Arábia dizendo assim, pessoal, Maomé é só um mensageiro, Jesus é o cara e nós vamos mudar a mente de vocês. Imagina, já pensou? Então, assim, é um trabalho feito, né, muito mais do plano espiritual do que aqui, porque esses espíritos que vão reencarnando todos os dias chegam no mundo espiritual e vão ter que mudar a mentalidade, vão ter que aceitar novas ideias, pela própria visão deles, né, pelos próprios olhos deles, perceberem-se vivos, perceberem como sendo espíritos reencarnacionistas, e aí depois começar a mudar essa mentalidade. Então, o trabalho está começando agora. Podemos ter certeza que muita coisa tem pela frente ainda, né? O senhor já colocou, é bom aprender a respeitar a cultura dos outros locais, né? Se eles têm uma doutrina que os ajudem a evoluir, está ótimo, né? É o princípio que tem, né? Mas ainda tem muito que fazer, porque a ideia começou, Sonja, aqui desse nosso bate-papo agora, é exatamente falar sobre o grande sofrimento que o mundo ainda tem a respeito da perda de entes queridos, a respeito da realidade do mundo espiritual. E não existe nenhuma outra religião que traga para nós essa visão, que é a realidade. Então, trazer essa verdade para o nosso mundo material e inserir essas novas ideias dentro dessas culturas com essa mentalidade já formada vai ser muito difícil. Mas quanto mais se demora para compreender a realidade do espírito, que a doutrina espírita revela para nós, lembrando sempre que não é uma doutrina que nós criamos uma ideia nova para concorrer com as outras, mas é aquilo que os espíritos trouxeram para nós como sendo a realidade deles. Enquanto essa realidade deles não for disseminada aqui entre nós, nós continuaremos sofrendo com relação à violência, com relação à desigualdade social, com relação à corrupção, com relação às guerras, com relação aos sofrimentos íntimos de cada um. Tudo isso é gerado por falta de compreensão do mundo espiritual. O dia que o nosso planeta entender a reencarnação como parte de uma lei divina, o nosso planeta vai se transformar radicalmente. Porque eu vou parar de machucar o meu semelhante, porque eu sei que a lei de causa e efeito vai me atingir numa outra existência. Mas o mundo hoje ignora isso. E aqueles que têm essa ideia têm ainda de uma forma muito limitada. Então, trazer essas novas ideias que os espíritos trouxeram para nós, ideias não, esses novos esclarecimentos que os espíritos trouxeram para nós, e divulgarmos e difundirmos isso pelo mundo todo, com todas essas barreiras culturais, com essas, muitas vezes até, barreiras bastante infantis, pelo comportamento que nós vemos hoje. E isso, enquanto nós não mudarmos essa ideia, nós continuaremos sofrendo ainda. Lamentavelmente, né? Para despertar os católicos, Chico Xavier gastou a vida inteira, né? Pois é. Então, vai mudando tudo, né? Porque até mesmo, né, Braz, não foi simplesmente a ideia da reencarnação, né? Mas entender como funciona de fato a reencarnação. Entender a lei de causa e efeito, as suas consequências morais, né? Porque é a mesma coisa você falar sobre comunicação do mundo espiritual. Você simplesmente levantar a ideia da comunicação com o mundo espiritual, sem entender para que ela serve, quando ela pode ser executada, quem pode falar com quem, quais são os critérios morais necessários, é uma coisa muito superficial. É igual você falar assim que o homem foi para a Lua, sem levar em consideração todo o desenvolvimento tecnológico que foi feito para criar um foguete, para estudar as leis da física, para levar o homem até lá e trazer de volta. Todo mundo acha que é fácil. A mesma coisa você pegar um avião. Eu vou pegar um avião e vou desembarcar lá em Portugal.
se você não levar em consideração todos os estudos que foram feitos durante séculos sobre aviação, tudo aquilo, então é muito importante a gente perceber que não é simplesmente você falar reencarnação. Você falar reencarnação é igual você falar sobre avião. Se você não sabe para que serve cada parafuso que tem dentro daquele avião. Todas as ciências, todos os estudos, é a mesma coisa. Então, assim mesmo, mas claro, né, que essa interrupção da ideia da reencarnação nesse passado, né, naquele concílio, acabou interrompendo a evolução do entendimento, né, mas teria muita coisa ainda para se fazer, né? A Rô coloca, né, e quem mora fora acaba criando esses grupos, né, de diversas religiões e crenças pela necessidade de nutrir a própria alma, né? Digo isso porque meu filho não acha um lugar para frequentar fora do Brasil, né? Aí brasileiros se unem e acabam estudando, praticando e levando conhecimentos novos para fora do país, onde simplesmente não se conhece nada sobre o mundo espiritual, né? E felizmente agora também, né, Rô, nós temos a tecnologia a nosso favor. Então muitos espíritas fora do Brasil têm acesso, né, às palestras, aos estudos, a esses grupos como o nosso, né? Hoje nós não temos ninguém fora do Brasil aqui, mas durante muito tempo nós tivemos aqui amigos que moravam fora do Brasil, né? Japão, Portugal, a Suécia, Itália, Argentina e outros locais espalhados aí, né? Então é o tempo, né? Vai chegando, né? Divulgando tudo isso, né? Pois é, dentre outros, né, Dudu? Muitos canais, né? Então a gente faz aqui a nossa pequena contribuição para quem achar que vale a pena, para quem achar que é interessante, que é o que a gente pode oferecer, mas já é alguma coisa. Mas enfim, meus amigos, vamos lá. Fechamos aqui o nosso estudo de hoje, então estourou o nosso tempo. Nós vamos parar aqui então no meio desse capítulo número 6. Deixa eu ver aqui. Número 6. Não, nós vamos começar o 6. Né? Tá aqui, eu li aqui meia dúzia de parágrafos. Então é pouca coisa, né? Então a gente começa o capítulo 6, o nosso próximo encontro, e nós vamos falar então desse encontro, né, com o grupo de trabalho aqui de André Luiz, com o nosso pequeno Júlio, para entender, porque a ideia é entender exatamente o que aconteceu com todas essas pessoas, né, com aquelas pessoas daquela família, para poder ajudá-las, porque não é simplesmente vou te ajudar agora, primeiro tem que estudar aquele caso. E aí, nesse caso, né, falando do mundo espiritual, estudar com mais profundidade sobre relações e experiências anteriores para ajudar nesse presente que nós estamos aqui estudando. Então, esse vai ser o tema que nós vamos estudar na semana que vem. A Rô colocou, né, e aí percebe-se como o brasileiro é ligado às questões do espírito, né, e não é à toa que veio para cá. Porque o Brasil não é apenas essa questão religiosa. Essa contribuição que a mistura com o povo africano e com o povo indígena tornou o Brasil um campo muito propício a essa relação com o mundo espiritual. Porque enquanto nós pegamos, por exemplo, a cultura europeia que veio para cá junto com o catolicismo, era muito dogmático. Aí você vai numa tribo indígena e você encontra um pajé conversando com índios. Você vai numa tribo africana, você encontra os africanos conversando com os espíritos. Eu falei pajé conversando com índio, não, pajé conversando com espíritos, né? Então essa relação, essa mistura cultural que nós tivemos aqui no Brasil e também espiritual, favoreceram significativamente, pois é, né? Significativamente, né, o nosso a vinda da doutrina espírita para cá. Né? Então esse ecumenismo que nós temos aqui, né, isso trouxe para nós um benefício